feliz porque Deus não nos deixará cair, Deus não nos abandona, Deus é Senhor e Rei. Amém? Amém, igreja? Amém. Eu quero ouvir pessoas. Amém? Amém. Então, mais um domingo e este domingo especial. Eu digo sempre que cada domingo para mim é especial. Porquê? Posso vir à casa de Deus, não é? Amém. Podemos estar juntos em família. Amém? Eu quero dizer que, apesar das oportunidades que Deus nos dá sempre as oportunidades, Ele abre as portas. Nós temos que dizer, eis-me aqui. E eu hoje quero dizer, Senhor, eis-me aqui. Porque a oportunidade Ele dá-me sempre. Às vezes eu é que posso estar ali para Ele ou não é? Porque Ele dá-nos o livre-arbítrio de nós às vezes queremos dizer, sim Senhor, eu quero. E eu quero dizer, Deus, eu hoje quero estar aqui. Eu quero falar, eu quero que Tu me uses. Amém. Eu quero que Tu me uses para mim e para os meus irmãos. Amém. Amém. Nós vamos falar sobre casamento. O meu marido já deu uma pequena, para matar a curiosidade do tema, não é? Mas é verdade o que ele disse. Nós vamos falar sobre casamento à luz da palavra. À luz da palavra. Amém? Não é nada que se calhar vocês não pudessem já ter apercebido como é que é, mas às vezes não chega só a perceber ou ter ouvido, não chega a viver. E o que eu gostava hoje era que cada um de nós aqui pudesse entender isto para pôr em prática. Eu vou falar para casados. Casados, quem estiver nas redes sociais para ouvir-me posteriormente, eu quero falar para casados, mas também eu quero falar para aquelas pessoas que vivem maritalmente muito tempo, muitos anos, como se fossem casados. Amém? Como se fossem casados à luz de Deus. E quero falar porquê para essas pessoas também. Porque há oportunidade de, depois de ouvirem, dizerem assim, eu vou pensar em pôr a coisa legalmente perante o Senhor. Amém? Porque o objetivo não é só nós vivermos juntos. Há um passo que depois tem que se dar e que Deus fica tão feliz, porque se a pessoa está a viver junto esse tempo todo, por que não ficar tudo legal aos olhos de Deus? E é verdade, porque se são felizes, pois então mais felizes ainda vamos ser. Amém? Ok? É isso. Vou falar sim sobre casamento. Amém? Nós estamos nesta série, esta série é sobre o reino invertido. Semana passada nós ouvimos como é que era o reino invertido. O reino de Deus, amém? O reino de Deus é o oposto do mundo, do reino que nos apresentam lá fora, amém? Então hoje vamos falar sobre este casamento invertido. Nós temos Efésios 5:21, que será então o nosso versículo base, não é? Este versículo é anterior a essa parte, a esta porção da palavra que nós vamos falar. Paulo começa a falar para casais, amém? Paulo começa a falar para casais e este versículo que nós vamos usar é anterior a esta porção que ele fala para casais, que diz, sujeitem-se uns aos outros por temor a Cristo. Eu vou ler esta parte duas vezes, sujeitem-se uns aos outros por temor a Cristo. Amém? Está a falar de sujeição. Então vamos inclinar as cabeças e eu vou orar, ter uma palavra de oração, amém? Para que Deus realmente possa, à luz da palavra, das Escrituras, nós prestarmos atenção a isto tudo. Pai, estamos diante de Ti, estamos diante, Senhor, das Escrituras, Senhor, diante daquilo que Tu falas, Pai Santo, entregando nas Tuas mãos os nossos corações agora, os nossos ouvidos, as nossas mentes, Senhor, a nossa pessoa, Pai Santo, para que possamos receber de Ti nesta tarde. Pai, eu oro, Senhor, para que Tu possas falar aos nossos corações, ao meu coração, ao coração das pessoas que me estão a ouvir, Pai, porque estás a falar hoje para nós. Pai, em nome de Jesus, nós estamos a falar sobre casamento. Algo, Senhor, que foste Tu que instituíste.
Pai Santo, e nós queremos viver esse casamento segundo a Tua Palavra. Então, Deus, nós estamos aqui para que Tu nos fales, Senhor, para que esta semente caia, Senhor, em boa terra. Em nome e no poder de Jesus. Amém. 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 Deus é bom. Amém. Okay. Casamento é um assunto sério. É um assunto da palavra. Para termos a noção, o casamento na Bíblia começou logo no início, em Gênesis, não é? Começa logo com Adão e Eva. Amém? Começa logo com essa família que Deus fez, não é? Em Gênesis 2 temos um casamento e no final nós também temos um casamento no final da Bíblia, não é? Nós vemos a Bíblia encerra com Cristo e a Igreja, amém? Casando-se nas bodas do Cordeiro, amém? Nós vemos que é muito importante, inicia a Bíblia e também no final da Bíblia nós temos um casamento. Onde é que Jesus iniciou o seu ministério e o que é que ele fez? Jesus inicia o seu ministério e fazendo um milagre numa boda, num casamento, amém? Num casamento. Nesse casamento eu vou-vos dar assim um lamiré rápido da história. Era um casamento e faltou algo que é a alegria da festa, que é o vinho. O vinho simboliza a alegria. Faltou esse vinho. Então foram a Jesus. E Jesus o que é que diz? Encham as talhas de água e levem ao senhor mestre-sala, não é? Levem ao mestre-sala. Mestre-sala agarra daquilo, olha, ok, e diz assim, uau, é diferente. Vocês agem diferente, ou agiram diferente. Porquê? Porque os outros casamentos, o primeiro vinho era diferente do último. Mas eu vou continuar aqui para vocês entenderem. O que é que Jesus mostra naquele casamento? Mostra que quando ele entra, a coisa é diferente. Começou pelo vinho. Nós vamos associar o vinho, aquilo que aconteceu no milagre que ele fez, com o nosso casamento. Amém? Ele inverte tudo de pernas para o ar. Como é que vocês dizem no Brasil? De ponta cabeça, não é? Virado ao contrário. É isso mesmo. É Jesus, quando entra no casamento, ele vira ao contrário. Nós nem entendemos. Amém? É isso mesmo, quando Jesus entra, ele inverte tudo. Amém? O vinho, não se esqueçam, simbolizava a alegria. No casamento estava ali maravilhosa quando falta o vinho. Era importante. E Deus e Jesus, o que é que ele faz? Aquilo que ele vai demonstrar é que a forma como ele vê o casamento, a forma como eles Pai, Filho e Espírito Santo, como ele instituiu o casamento, é diferente do mundo. Amém? As pessoas, quando vão olhar para nós, elas vão dizer assim, porquê é que o teu casamento é assim, sendo nós cristãs, sendo nós cristãos? Porquê é que o teu casamento é diferente? Amém? Porque Jesus está nele. E como é que nós vamos demonstrar a essas pessoas que Jesus está? O que Jesus fez com o início desse casamento, com o início do seu milagre nesse casamento, que é assim, foi demonstrar que o vinho, aquele vinho que ele fez transformar no final da festa, era melhor do que o vinho que colocaram na mesa logo no início. E nas festas, como é que é o costume? Normalmente metem logo o primeiro vinho, o bom, maravilhoso, logo no início. Porquê? Porque as pessoas estão lúcidas, não é? As pessoas tomam aquilo depois de muito tempo, de tanto tomar ao longo do dia. O que é que acontece? As pessoas já estão tomadas, lá vai o vinho rasca, como nós dizemos em Portugal, no final da festa. No final da festa é sempre aquele vinho menos bom, mas Jesus fez o contrário. O melhor vinho foi no final. O melhor vinho foi no final, porque havia um bom vinho no início, como todas as festas tiveram,
Mas, no final, apareceu um vinho muito melhor. Tanto é que o mordomo, ou o mestre-sala, ele disse, meu Deus, vocês fazem diferente. Aqui há alguma coisa diferente. Este casamento está invertido. Amém? É fantástico. É fantástico. No início do casamento há muita paixão, é verdade, há muita coisa linda. Começa-se logo pela lua de mel. Amém? Muita coisa linda. Mas quando Deus entra no casamento, Ele inverte completamente esse padrão habitual da sociedade. Amém? Porque nós somos transformados. Amém? No nosso dia a dia, no nosso cotidiano, neste mundo, o bom do casamento é só no início. Mas nós, como cristãos, o nosso casamento é bom em todo o tempo. Aliás, há um upgrade no nosso casamento em cada etapa, não é? Eu costumo dizer que é assim, nós temos 5 anos, depois temos 10, há pessoas que contam de 8 em 8, mas eu gosto de contar de 5 assim, 10 anos, 15 anos, 20 anos, 25, é o nosso caso, não é? Daqui a um mês estamos a fazer 25 anos de casados. Há um upgrade dentro do casamento. Há, sim senhora, problemas, há situações menos boas, há tudo. Mas com Cristo, no casamento, nós levamos a coisa sempre a ser melhor. É exatamente como o vinho. Quanto mais velho, melhor. Como é que é o vinho? Quanto mais velho, melhor. E nós acreditamos que para o ano o nosso vinho vai ser melhor ainda. Para o ano, o nosso casamento vai ser melhor ainda. Amém? Mas há coisas que nós vamos ter que fazer para que esse casamento seja realmente melhor. Amém? Quem está a entender o que eu estou a dizer? Amém? Amém. Casamento é uma ideia de Deus, vem do coração dele e nós sabemos, casamento vem do coração de Deus. Foi ele quem instituiu famílias. Amém? Amém? Não foi uma ideia do homem, nem uma cultura, não, agora aquele povo resolveu. Não, foi Deus. Em Gênesis 2 diz, deixará o homem, seu pai e sua mãe, e se unirá à sua mulher. Não é? E os dois se tornarão uma só carne. E os dois se tornarão uma só carne. Amém? Então, se Deus criou o casamento, a quem é que eu vou perguntar sobre o casamento? Há aí muitas vozes. Eu gostaria que vocês prestassem atenção, porque há muitas vozes falando sobre casamento, deturpando muita coisa. É a Deus a quem nós temos que perguntar. É a Bíblia, é o que é que diz a palavra. Amém? Às vezes nós dizemos, o meu casamento, meu Deus, só foi bom no início. Porque falta alguma coisa. Amém? Falta alguma coisa. Amém? Se Ele é o Criador, é a Ele que nós devemos ir perguntar. Então, o que é o casamento? O que é esse casamento invertido? Em Efésios 5:21, a partir de 21, diz... este é o texto introdutório, não é mesmo, que Paulo fala. No 22 diz, mulher... Vai estar ali no quadro, mas eu só vou ler alguns trechos. Amém? No versículo 22 diz, mulher sujeite ao seu marido. Vamos começar agora a entrar ali na coisa séria. Mulher sujeite a seu marido. Minhas queridas irmãs, não se assustem. Este sujeitar é maravilhoso. É maravilhoso. Difícil, mas é bom. Mulher sujeite ao seu marido. Isso aqui fala de quê? De submissão. Isto aqui fala de submissão, amém? No 25 diz, marido, ame a sua mulher como Cristo amou a igreja. Aqui fala de amor sacrificial. Amor sacrificial. Ele tem que amar a mulher como Cristo. Olha a responsabilidade. Ele tem que amar como Cristo amou a igreja. É mesmo um amor sacrificial. No versículo 23, eu troquei aqui, marido, tu és o cabeça. Não é? O marido é o cabeça. Não é? Fala de liderança no lar, sacerdócio.
Amém. O marido é o cabeça. Apesar de que muitos lares que eu conheço, as mulheres são o cabeça. Neste caso, a cabeça. Nós conhecemos. Está invertido ali alguma coisa. Amém? Nós sabemos que aqui eu estou a fazer passo a passo, porque é importante nós sabermos, para percebermos o casamento no reino de Deus, nós temos que saber a nossa posição. Amém? Mulher, você é o corpo. Você é o corpo, tal como a igreja. Não é? Se o marido é o cabeça, tem que amar a sua esposa, tal como Jesus ama a igreja, então nós somos o corpo. Então, fala de edificação do lar. Nós somos feitos, nós mulheres, para edificar o lar. Não é? Nós em Provérbios vemos várias coisas, vários versículos onde se fala que a mulher é mesmo para edificar o lar. Na Bíblia fala disso. Não é? Se somos tolas, nós destruímos. Amém? Se não formos tolas, formos sábias, nós edificamos o nosso lar. É muito importante nós sabermos quem somos. Paulo fala e dá-nos esse ensinamento, dizendo: sujeitem-se um ao outro no temor de Cristo. Ou seja, eu sujeito-me ao pastor Virgílio. Apesar de ser meu marido, meu pastor, amém? Eu tenho que me sujeitar como esposa dele. Como esposa no casamento. E ele sujeitar-se a mim, não é? Ele como meu marido. Aqui diz sujeitar-vos um ao outro. Ele não diz que aqui há apesar da cabeça, de falar, ele é o cabeça, sim senhora, mas ele fala que o marido também se sujeita, que é um problema às vezes nos homens. As mulheres têm dificuldade em se sujeitar, e já vamos lá, mas às vezes os homens têm alguma dificuldade em sujeitar-se por serem homem. Então, aqui a Bíblia explica a maneira para não haver conflito naquilo que Deus fala. Amém? Então, qual é a primeira característica que entendemos sobre o casamento? Que casamento é morte. Bom, eu não estou a dizer que as pessoas vão morrer, não é? Casamento é morte. Casamento é a morte do meu eu, do meu ego. Amém? A morte do ego do marido e do ego da esposa. Amém? Isto está na primeira parte do versículo. Sujeitem-se um ao outro. E sujeitarem-se um ao outro é exatamente isso. Amém? Sujeitem-se um ao outro. É o mesmo caminho que Jesus levou para a cruz. Amém? Jesus nos apresentou para, não é, nós seguirmos exatamente aquilo que Ele fez. Amém? Quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Amém? Tome a sua cruz e segue-me. É verdade. Negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e segue-me. Então nós temos que fazer isso. É bíblico. Amém? Cada um de nós. Não é só a mulher, nem é só o marido. São os dois. Amém? O desastre do casamento é quando os dois querem achar vida. Isto faz-me lembrar aqueles jogos. O meu Juan às vezes joga à procura de vida. E o outro vem ali à procura de vida. Não é? Há uns jogos por aí que são assim. Então papam as vidas e depois vão enchendo. Assim é no casamento. Nós andamos a lutar. Tipo luta de titãs. Quem é que vai ganhar? Eu estou a falar isso para nós todas. É difícil. Eu sou casada. Se eu tenho 25 anos de casada, há um histórico. Há um aprendizado desde o primeiro dia. Também houve brigas titãs. Em todos os casamentos. E há alguém que me diga que não houve. Amém? Em Mateus 16:25 diz: aquele que quiser achar a vida, perdeu ou perde-a. Aquele que perder a vida por minha causa encontra a vida. Ok? Encontra a vida. E o que é isso? Eu encontro vida quando eu nego a mim mesma. Quando eu esqueço o meu eu, o meu ego. Eu tenho razão, eu é que sei. Não há tempo de nós baixarmos. Há tempo de nós vermos e dizer assim: ok, Senhor, a tua palavra fala o quê? O quê? Porque o casamento é um sinónimo de perder vida. Perder vida é perder
a vontade de ser eu. O outro também é importante. Amém? Porque se eu negar a mim mesma, se eu entender aquilo que ele fala e ele entender o que eu falo, nós vamos nos entender. Vocês vão entender que eu e o meu marido, nós estamos juntos, nós nos encaixamos. Mas nós já vamos chegar lá. Nós nos encaixamos. Quando eu falo aqui morrer, não estou a dizer para ninguém se suicidar, nem nada disso. Hein? Isto não está a dizer na palavra. Amém? Morrer para nós mesmos é esquecer... Oh, sorry. Amém. Quando olhamos alguns casais em crise, casais vivendo um verdadeiro inferno dentro de casa, amém? Muitas das vezes nós vemos isso. Se olharmos bem, são os dois tentando sugar um ao outro. Sugar um ao outro. Eu escrevi esta frase porque é muito importante. Nós vemos, eles estão a viver um verdadeiro inferno. Nós às vezes não temos noção do que se passa lá, mas é eles dois. Se cada um deles se negar, a coisa funciona. Amém? Mas nenhum dos dois percebe que nesta relação a verdadeira coisa a fazer é sujeitarem-se um ao outro. Amém? Eu, no meu casamento, não é? Eu vou falar aqui um pouquinho de mim, de nós. Foi em 17 de julho de 1999. Epa, já foi no tempo passado. No 1900, imaginem. Todos lindos, nós, os dois cordeiros. Ou transformamos nós em cordeiros. Aí íamos para o trono. Aí íamos para o altar, desculpa. Então, todos lindos, vestidos, todos bonitos, a igreja toda decorada. Fomos caminhando direito ao altar, não é? Em direção ao altar. E o pastor Carlos Cardoso, não é? Venham, não é? Todos lindos, andem cá para o altar. Estou eu aqui a pôr uma ilustração minha. É, exatamente, ele diz, venham para o altar, imaginem, nós vamos com direito à música, ok? Ouvimos música, cantamos, dançamos até ao altar, fazemos o que queremos. Pois é, amigos, nós nos dirigimos os dois para o altar naquele dia, para morrer naquele altar. Amém? Vamos nos sacrificar como dois cordeiros, um pelo outro. Eu considero que o dia em que eu subi naquele altar foi para me entregar. Eram duas pessoas, era a Paula e o Virgílio, que se tornaram um. Nós morremos para nós mesmos e ressuscitamos no casamento. Eu deixei de ser indivíduo, desculpem, eu deixei de ser uma pessoa, um indivíduo, o meu marido deixou de ser um indivíduo e passamos a ser nós. Passamos a ser, no casamento ressuscitamos uma só pessoa. Então deixei de ser eu. Amém? Eu não deixei de ter a minha personalidade, não deixei de ser a pessoa que gosta de sair, fazer as minhas coisas. Não, nós não perdemos nada disso. Mas há coisas em que passa a ser dos dois, deixa de ser só meu. Amém? E é aí que entra o conflito, às vezes, no casamento. Amigos, aquele dia em que o pastor disse, declaro marido e mulher naquele altar, eu e o meu marido, nós morremos naquele altar. Amém? Cada um de nós. E ressuscitamos um só. E isso é muito importante, vocês entenderem. Amém? Porque não vivo mais para mim, mas vivo um sujeitar-me ao outro. Não vivo mais eu sozinha, mas vivo sujeitar-me a ele. E ele vice-versa. Amém? Sujeitar-vos uns aos outros. Amém? Casamento é morte e o grande problema é que ainda não entendeste que tens que morrer para ti mesmo, deixando a velha Maria, Paula, Antônia, Manel. Amém? Vamos deixar e viver este novo estilo de vida com Cristo. Não tem nada a ver. Se nós entendermos isso, se isso ficar dentro de nós, nós conseguimos levar um casamento saudável.
Tem problemas? Tem. Tem brigas? Tem. Há dias a gente diz assim, ai Senhor, mas depois vem aquela coisa e diz assim, uau, tu morrestes? Não é? Não vais deixar que a velha Paula ressuscite? Amém? Às vezes, é lógico que sim, há diferenças de opiniões, isso a gente não vai deixar de ter. E vocês mais tarde aqui na pregação, vocês vão ouvir naquilo que eu vou falar. Nós não deixamos de ter a nossa forma de pensar, porque aliás, é essa forma de pensar diferente é que Deus nos uniu. É exatamente por sermos diferentes. Amém? Quando eu digo o Evangelho é um caminho de morte, é morrer para mim mesma. É morrer para mim mesma. Paulo, ele considerava-se que estava morto. Ele falava muitas vezes disso, não é? Já não sou mais eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. Amém? Gálatas 2, 20. Fala mesmo sobre isso. Já não sou mais eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. Portanto, Cristo em nós é a esperança da glória. No casamento nós ouvimos até que a morte nos separe no dia do casamento. Há muita gente, até que a morte nos separe, esta frase, falam e citam. Mas a nós não é assim. Até que a morte nos una cada vez mais. Porque eu estou a falar da morte, dessa morte do meu ego, esta morte da Paula que quer ser aquela pessoa que eu sou muito... Queres me ajudar, amor? Não, eu sou uma pessoa muito vincada, na minha opinião. Eu sou uma pessoa muito persuasiva. Pronto, é a minha eu reconheço isso. Deus tem-me mortificado 25 anos. A minha Laura está-se a rir. A minha Laura está-se a rir, Laura, é verdade, esta é a tua pastora. Vocês sabem que quando a velha Paula quer dar uma ressuscitada, de vez em quando quer, isso só dá problema no casamento. Dá, mas depois vamos mortificar a carne, vamos ver que não é assim, porque bate logo, né? Porque nós vivemos Cristo, então se vivemos Cristo, não há hipótese de ressuscitar. Não há, não é? Não há hipótese. Tu tens que abraçar este caminho e negar-te a ti mesma. Tens que te abraçar e negar-te a ti próprio. Amém? Essa nova realidade que nos está a apresentar é Cristo. Amém? É Cristo a viver através de nós. O casamento é esse grande símbolo. E Jesus usa exatamente o casamento para ilustrar a sua relação connosco. Amém? Ele usa. Porque o casamento ele é uma história que nós passamos aqui vivendo neste mundo. É uma história que está a decorrer aqui. Mas há um ensinamento para nós vivermos essa história. Etapa após etapa. É para quando Deus... Por isso é que nós falamos, somos contra o divórcio. E somos. Porque se mortificarmos a carne, se nós morrermos para nós próprios, é isso que nós ensinamos aos casais, o casamento funciona. Não há necessidade de corrermos primeiramente para o divórcio. Às vezes nós vamos aí, porque não... O divórcio vai-se mesmo no último dos últimos, lá ao fundo, dos últimos casos. O que nós podemos fazer para recuperar um relacionamento, um casamento, nós fazemos. Amém? Porque a Bíblia fala disso. Amém? Amém. Vou ler aqui uma história, que é uma história interessante, que eu ouvi, que fala, um homem morreu e foi para o inferno. E quando ele chegou ao inferno, tinha uma porta. Entrou numa sala e o que é que ele viu? Muitas pessoas e nenhuma tinha cotovelo. Todas tinham o braço estendido. Amém? Nenhuma dobrava o seu braço. Havia uma grande mesa no centro com vários tipos de comida. E todos sem cotovelo.
com muita fome. Todos com um garfo, com colheres, tentavam colocar a comida na sua própria boca. Imagina, todos a tentar, a tirar comida, imagina a bagunça, confusão. Porquê? Porque ninguém dobrava o braço, né? Cada um egoístamente. Estamos a falar do inferno, uma história do inferno. E não conseguiam, como é óbvio. Esta pessoa sai dessa sala e vai para outra sala, que dizia céu. Entra e vê igualmente muita gente sem cotovelo, exatamente igual, na mesa cheia, uma mesa cheia de comida, só que tinha uma diferença. Havia uma diferença. Ninguém tentava colocar a comida na sua boca sozinha. Nem havia bagunça. Havia tudo silêncio, tudo muito calmo. Amém? Aí estava... Como é que estavam as pessoas? Aí estavam as pessoas dando de comer uma à outra, umas às outras. Ou seja, eu com o meu braço, eu dou de comer à Irina. A Irina com o seu braço dá de comer a outra pessoa que está ao lado. E assim davam de comer uns aos outros. Amém? Aí estavam um dando de comer na boca um do outro. Porquê? Porque eles entenderam, e nós hoje com essa história passamos a entender que nós nascemos para alimentar a pessoa que está do nosso lado. Eu não tenho o braço para tentar comer sozinha. Eu dou de comer ao meu marido e o meu marido me dá de comer a mim. É importante nós agarrarmos isto. O casamento é feito a dois, é feito de nós sermos humildes, é feito de nós nos desfazermos de nós próprios. Amém? E cuidarmos da pessoa. O meu maior propósito é cuidar dele, e o maior dele é cuidar de mim. Amém? Esse é o nosso propósito no casamento. Amém? Devemos cuidar. Então, eu tenho aqui uma palavra assim um pouco agressiva. Parem de devorar-se um ao outro. Porque é o que nós fazemos muitas vezes no casamento. Nós nos devoramos um ao outro. Parece que o nosso cônjuge é o nosso inimigo. Às vezes até parece que é o maior inimigo. Não se fala com o cônjuge, não se desabafa com o cônjuge. Temos o melhor amigo, temos a melhor amiga. Amém? É uma coisa que, graças a Deus, nós no nosso relacionamento, e posso falar isto abertamente, nós não temos melhores amigos fora do casamento. O nosso casamento, o meu melhor amigo é ele. Sempre foi. Ele leva comigo. Quando eu não gosto, eu falo toda a noite. Eu não deixo dormir. Mas eu digo, porque ele tem que ouvir. Eu não vou arranjar um melhor amigo para falar, né, amor? Não posso, não devo. O meu melhor amigo é ele. Estou triste, amor. Eu digo que estou triste. Amém. É isso. É com ele que eu falo. É com o meu marido que eu tenho que falar. Amém? Vocês entram nessa relação para servir, para dar. Paulo diz, aquele que tem o Espírito tem o fruto do Espírito. O fruto serve para que a igreja? O fruto serve para nós alimentarmos os outros. O outro, eu tenho alegria. Fruto do Espírito. Eu vou alimentar o meu marido com a alegria que eu tenho. Amém? O fruto do Espírito, mansidão. Quando houver algum problema, eu vou tentar ser mansa. Nós vamos nos mortificando dia após dia. E conseguir chegar lá, não é de um dia para o outro. Ai, Paula, mas é muito difícil. Eu também estou numa caminhada. Estou andando. Né? Estou andando. Não posso chegar aqui e dizer que já estou no topo. Mentira. Enquanto Cristo não vier, estou mortificando-me. Amém? Enquanto eu não estiver com o Senhor, vai ser assim. Nós precisamos de abraçar o caminho da entrega. Marido, ame a sua mulher, assim como Cristo amou a igreja. E assim mesmo se entregou por ela. Essa é a função do marido. Sabem? Esta questão de morrer para si mesmo é tomar a cruz e seguir. É exatamente aquilo que Cristo fala. Toma a tua cruz e segue-me.
Se não fizermos isso de prontidão, nós não conseguimos. Isso é uma coisa que nós temos que encaixotar aqui e dizer, eu vou fazer. Porque não há forma. A forma é esta. Lê a palavra Deus. Tu dizes, eu vou obedecer. Chama-se obediência. Porque senão o casamento vai por água abaixo. Vai por água abaixo. Amém? Responder torto, ser muito nervoso, buscar muito os seus interesses, quando dás conta, já estão a discutir. Todos nós já passamos por isso. Todos. Mas há um tempo em que há um basta, em que nós começamos a dizer, epá, olha, eu esta semana fiz isso, mas para a semana não vou fazer, eu vou ser mais calma. E para a semana vou dar mais um passo. E a gente vai melhorando nos seus relacionamentos. Amém? 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 E o que é isso discutir? É falta de entender que morreu. Essa morte que eu falo, esse esquecer de mim própria, do meu orgulho, é morte. Amém? Amém. Quando é que eu fico brava? Eu fico irritada quando eu sou incomodada naquilo que eu gosto de fazer. Se eu tenho algo planeado, eu quando falo de mim, eu estou a falar de mim, se eu estou a pregar, não falar de outra pessoa, tenho que falar de mim, da minha vida, daquilo que eu faço, com o exemplo daquilo que eu passo no meu dia a dia, para vocês entenderem. Se eu fico, claro que fico. Se eu tenho uma coisa delineada e depois vem olha, há uma coisa que me interrompe, não é? Aquilo que eu já tinha programado, eu fico. Mas é aí que se vê se eu mudei ou não, se eu estou a mudar ou não. Amém? O meu marido igual, imagina, ele deixa alguma coisa que se parte, pronto, é uma coisa que ele é responsável na casa pelas coisas, ele compra, eu sou mais afastada dele, é mais dessas coisas. Imagina, ele parte-se alguma coisa, olha, o carro, às vezes há um problema no carro, ele fica nervoso, é natural. Não é connosco, mas ele pode chegar em casa, imagina, mal disposto, com cara feia, e nós não entendermos isso, e pode causar discussão. Então nós temos que ter esse discernimento, amém? Nós temos que entender, olha, a falta de dinheiro dá confusão. Há muita gente, já ouviram aquele ditado, casa que não tem dinheiro, todos ralham, nem tem razão, ou casa, é uma coisa assim, casa que não tem pão, todos ralham, não tem razão, ninguém sempre tem razão, pronto. Em Portugal existem muitos ditaditos desses. E isso é verdade. Porque as pessoas não se entendem. Ninguém tem culpa. Quem é que tem culpa? O marido tem culpa? A mulher tem culpa de acontecerem as coisas? Não. Então aí está. Mas nós só entendemos isso quando a palavra está em nós. Quando a palavra está em nós, nós entendemos que é isso mesmo. Que não podemos estar nesta irritância toda. Amém? É verdade. Outra coisa que eu vos digo. Vocês já viram algum morto irritar-se? Não, né? Não. Eu vou-vos dar um trabalho de casa. Quando for a um funeral, toda a gente vai, há sempre quem morra. Quando for, eu não estou a pregar sobre morte, estou a falar sobre morte, mas é morte do ego. Mas quando nós formos a um funeral, imagina, chegam lá e dizem assim para o morto no nariz dele, oh, tens um nariz feio. Podem gozar com ele à vontade que ele não vai fazer nada, ele está morto. O morto não irrita, o morto não se enerva. É só para vocês entenderem que quando nós morremos para nós próprios, nós não nos enervamos, porque aquilo vai passar de lado. Aquilo que nos fizerem, nós vamos aguentar. Amém? Porque o morto não tem esse tipo de reação. Amém? Igreja, vamos entender isso, é muito importante. Eu estou a rir, a brincar, para isso ser mais leve, porque é uma coisa muito dura falar sobre casamento, mas eu gosto da minha igreja, eu gosto de vocês estão todos, uau, vamos para cima, é isso mesmo, amém? Já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Aí iremos parar de defender os nossos interesses, amém? Defender o meu interesse, vou parar de defender, então vou defender quem? Os interesses de Cristo que habita em mim. É isso mesmo. Amém? Na nossa casa, vou defender esse Cristo que está dentro da minha casa, dentro do meu lar. E o que é que ele diz? Mortifica-te, Paula.
Amém? É isso mesmo. Ora, olha agora para quem está ao teu lado e diz: eu estou morto. Ninguém tem coragem de dizer. É para se rir é um bocadinho, é para se rir é um bocadinho. Não, mas olha, é verdade, é a morte, mas é este ego, esse nosso ego, amém? Deus tem um caminho para nós. Deus tem um caminho para nós e o nosso caminho é um caminho que está a seguir para a vitória. Amém? Este caminho com Cristo é para sermos mais do que vencedores, para sermos vitoriosos, viver vida e vida com abundância, no nosso lar, no nosso caminho, no nosso casamento, mesmo tendo problemas. Amém? É isso que eu quero vos dizer hoje, é isso mesmo. E como é que o homem, agora nós vamos falar sobre como o homem é feito e como é que a mulher é feita. Como é que a mulher é feita? Ou seja, o homem é feito com muita força. Deus fez o homem com força. Deus fez o homem com muita força, amém? Deus colocou um hormônio, não é? Mais aos homens do que, não é? A testosterona. Testosterona. Disse a palavra certa? Testosterona. É isso mesmo. Testosterona. Em espanhol. Assim vai, em espanhol vai. Que faz com que os músculos se desenvolvem, não é? E as mulheres não, desenvolvem mais nos homens. Deus deu força física ao homem, deu uma voz grossa ao homem. Amém. É tão engraçado que eu tenho aqui escrito. Ele deu isso tudo. Por isso é que muitos homens pensam que são brutos. Hein? Pronto. Ele deu isto tudo, mas depois ele diz assim: agora submete a tua mulher. Uau! Agora submete-te. Como é que passa na cabeça de um homem submeter-se à mulher dele, sendo ele aquela pessoa, não é? Mas Deus diz: vai, mortifica-te, submete a ela. Amém? Agora vamos ver qual é a morte da mulher. Deus fez a mulher com uma capacidade de independência muito grande. Isso é verdade, nós reconhecemos isso. A mulher tem uma capacidade de independência, a mulher é capaz de se enrascar, criar filhos sozinha, trabalhar, vir para casa, ainda tem tempo de passear. Não é? Tem. Deus deu esta vida para a mulher, uma coisa incrível. Ela tem mesmo uma coisa de sobrevivência, não é? Ela às vezes pensa, eu escrevi aqui, ela às vezes pensa que nem precisa. Muitas pensam: eu não preciso de homem nenhum. Muitas dizem isso: ai não, ter um homem ao pé de mim. Não é? Pronto. Mas agora, com essa independência toda que a mulher tem, Deus diz assim: eu sei que tu te viras sozinha. Eu sei que eu te dei isto tudo para tu te virares. Mas agora submete-te ao teu marido. Eu ouvi um testemunho a semana passada de alguém que dizia assim: Deus operou na minha vida. Eu deixei de, cada vez que o marido vai dizer alguma coisa, eu estou lá para dizer assim: mas faz assim para a esquerda, faz para a direita, não toca ali, não põe ali. Então eu achei tanta graça, porque até parecia que a pessoa sabia o que eu ia pregar hoje. Eu disse: oh Deus, como Deus é bom. É verdade. Porquê? Porque a mulher, se puser a mão, ela vai fazer logo. É verdade, há muita coisa, isso acontece no meu casamento. Há muita coisa que eu vejo o meu marido está ali, ele está a fazer bem. Na minha mente, eu já tinha feito, e já tinha posto não sei onde, e já tinha feito. Vocês não são assim, mulheres? Sim, é verdade. Mas o que é que Deus diz? Estão todas a rir, vocês são todas iguais a mim, afinal. Hein? Mas o que é que Deus diz? Submete, deixa o teu marido fazer. Tu fica quieta, aguenta a tua adrenalina, porque é isso que é mortificar a carne. Mas isso mata-nos. Mulheres. Mas tem que ser. Amigas, tem que ser. Irina, é rindo. É só rindo mesmo, para a gente conseguir levar aquilo que Deus tem para nós. Ó Senhor, só glória. Ai meu Deus. Mas é verdade, irmãs. Olha, nós estamos a rir, mas submeter não é fácil, mas temos que o fazer. Submeter aos nossos maridos é importante. É bíblico, não há como fugir. Eles que fazem mais devagar, pois é função deles. Tem que fazer.
Já falamos nisso. Já vamos falar nisso. Já vamos falar nisso. É verdade. Há algo muito interessante. Ele quer fazer as coisas práticas. Se ele não consegue ou não sabe, ele pede ajuda. Isto acontece connosco. Nós agora temos algo que nós temos feito muito juntos. Normalmente é a minha área. E ele estava a ajudar muito. Está a fazer. Ele não... Alguma coisa, ele chegou ao pé de mim e disse: amor, olha isto. Não é, amor? Tem sido assim, graças a Deus. Não cai os parentes, nem ninguém de vir fazer. Amém? E nós já vamos chegar numa área também que é muito importante, que é a situação de quando há algo para decidir. Amém? Mas é posteriormente. Agora eu quero-vos falar de alguma coisa que vocês vão se rir um pouco, não é? Nós temos 2 viúvos. Se uma mulher fica viúva, a mulher rapidamente se restaura. A mulher, ela sofre aquele tempo, mas depois ela já está toda bonita no cabeleireiro, no isto, no aquilo, sai com as amigas, sai com toda a gente. E vocês veem a capacidade que Deus deu, é para vocês entenderem o porquê que nós somos assim. Vocês veem quando um senhor... Eu tenho as 2 fases na minha família, tanto de homem como de mulher. E nós vemos um homem, 6 meses, 1 ano, está casado. Ou está junto, faz qualquer coisa, mas tem que ter uma mulher do lado. Amém? Porque um homem, ele foi feito para ter a ajudadora. Ele foi feito para ter a ajudadora. Deus, quando fez o Adão, criou... Ele depois criou uma ajudadora para ele. Amém? Então, isso é muito importante. Amém? O casamento é uma vida para o altar, para ser crucificado com Cristo. Foi o que nós falamos até agora. O casamento é uma vida para o altar, para ser crucificado com Cristo. Por isso que eu dei o exemplo, eu e o meu marido, 2 cordeiros, íamos para o altar para sermos crucificados com Cristo. Morremos os 2 e ressuscitamos no casamento os 2. Amém? Amém. Agora vamos, o segundo ponto diz: sujeitai-vos uns aos outros. Casamento é um lugar do nós. Não é um lugar de eu. É um lugar de nós. Se me perguntares o que há que sacrificar no meu casamento, eu vou responder eu. Eu respondo por mim. Se há algo para sacrificar no meu casamento, sou eu. Amém? Porque cada um responde por si. Eu respondo eu. Não é? E é necessário mesmo, dia após dia, eu sacrificar. Casamento e família é a expressão do nosso Deus. Casamento e família é a expressão do nosso Deus. Gênesis 1:26, Deus disse: façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Ele diz: façamos. Vocês já repararam? Deus é singular. O Deus. Mas ele diz: façamos. Por que ele usou a primeira pessoa do plural? Porque é um Deus trino. Pai, Filho e Espírito Santo. É um Deus trino. E esse Deus trino, prestem bem atenção que isso é muito interessante. Este Deus trino, eles são família. Eles criaram família. Esse Deus trino, eles são tão unidos que eles são um. O mesmo ele fez conosco. Como para ser imagem e semelhança dele, ele só podia criar relacionamentos. Ele só podia criar casamento entre homem e mulher. Ele só podia criar entre homem e mulher. Porquê? Porque nós, há algo que ao termos ao ter havido esta liberação, é liberação que se diz? Libertaram algo sobre nós? Ao haver essa libertação de algo sobre o casal, o que é que acontece? Ele reproduz.
Amém? O casal reproduz. E aquilo que só Deus podia fazer, que era criar o homem, Deus criou o homem e a mulher. O homem e a mulher automaticamente, eles passaram a ter esse poder de reprodução. Filhos. Amém? Porque Deus é um Deus de família e é de multiplicação. É um Deus que multiplica. Amém? De geração em geração. Minha família vai ser multiplicada. Tenho 4 varões que me darão, se cada um deles me der 2 netos, já é o suficiente para mim, está bom. Mas eu ficarei muito feliz mesmo. Porquê? Porque a minha família vai crescendo. Amém? Deus deu esse poder ao homem. Porquê? Porque Ele libertou poder sobre nós para o fazermos. Amém? Vocês entendem? Essa é o sermos a imagem e semelhança de Deus em tudo. Nós somos imagem e semelhança de Deus. Amém? Gênesis 1, nós vemos algo que de repente, muitas vezes, nós ouvimos Deus falar. Ouvimos na Bíblia e viu Deus que era bom. E viu Deus que era bom. Amém? É o que nós ouvimos. Ouvimos. Mas no final, no versículo 31, nós ouvimos, de Gênesis 1:31, nós ouvimos Deus dizer: e viu Deus que era muito bom. Era bom e depois ele diz que era muito bom. Tudo aquilo que ele criou foi muito bom, tudo aquilo que ele criou. Mas no segundo capítulo nós ouvimos Deus dizer algo que não é bom. Acho que em toda a criação que ele tinha feito havia algo que não era bom, que era o homem estar sozinho. Foi a única coisa que nós ouvimos aí, Deus dizer, não é bom. Ele viu um indivíduo, alguém só, um eu, e disse, não é bom. Sabem porquê que não é bom? Porque um indivíduo não expressa Deus. O que expressa Deus é o casal, é a família, é uma família. Isso expressa Deus. Deus é um Deus trino, família. No céu, família. Amém? É isso mesmo. Amém? Porque não expressa Deus, é isso mesmo. O diabo fica furioso quando olha para a tua família, porque ele vê Deus ali. Há muita coisa que acontece na nossa casa e na nossa vida, quando a gente sai um bocadinho do guarda-chuva de Deus, pumba. Porque ele está ali, ao nosso redor, a ver se consegue. Porquê? Porque nós somos família. E família foi criada por Deus. Amém? Família foi criada por Deus. Então, vocês querem entender que casamento é esse? Casamento que fala que nós não somos um indivíduo, mas nós somos nós. Os brasileiros dizem é nós. Não é? É nós. Pois é. Então, esse casamento é o que eu deixo-me ser preenchida por tudo aquilo que Deus me dá. Eu esqueço o meu ego, o meu marido esquece o seu ego e passa a ser nós. Deixa de ser eu e passa a ser nós. Isso é o que eu quis falar. Amém? Até agora. Nós somos osso do meu osso, carne da minha carne. Amém? E tornam um. Amém? E quando se tornam um, parecem tanto com o Criador. Nós parecemos-nos tanto com o Criador, porque a nossa vida começa a ser, amém, maravilhosa. Maravilhosa. Mesmo no meio dos problemas, a nossa vida é maravilhosa. Amém? Glória a Deus. Deus deu-nos uma boa bênção, Deus deu-nos algo maravilhoso, que é a palavra. Deus deu-nos tudo, que é a palavra. Aqui diz tudo o que nós podemos fazer. Amém? É nós. O desafio do casamento é essa morte que eu falei e é viver o nós. O desafio do casamento
é de esquecermos de nós próprios e vivermos o nós. Amém? Isso é para ficar fixado. Amém? Não mais essa mentalidade de que eu, mas sim passar a nós. Amém? Nesta tarde, convido-te a entrar na presença de Deus. Quando nós terminarmos isso ao longo desta pregação, que não vai faltar muito, convida-te a ti próprio a entrar na presença de Deus e dizer: Senhor, muda a minha vida. Amém? Muda a minha vida. Se houver algum empecilho, alguma coisa, muda a minha vida, Deus. Eu quero. Amém? No casamento é a entrega da nossa vida para que o outro viva. Vocês já viram que tudo aquilo que Deus diz é para nós nos mortificarmos a carne. Tudo baseia-se nisso, para que o casamento prossiga. Eu consigo olhar para o rosto do meu marido, para o rosto de cada um de vocês. O único rosto que eu não consigo ver é o meu. Vocês já perceberam isso? E sabem porquê? Porque eu não fui feita para olhar para mim. Agora temos a história dos espelhos, né? Agora temos a história dos espelhos, as selfies toda a hora. Mas Deus fez-nos para olhar um para o outro. Então vamos olhar para o nosso marido. Para os nossos maridos. Nosso marido. É no singular. Vamos olhar para o nosso marido. Amém? Quando Jesus nos ensinou a orar, vocês lembram-se? Pai nosso que estás no céu. Venha nós. Ele não disse Pai meu que estás no céu. Não disse nada disso. Ele disse Pai nosso. Ele fala em nosso. Amém? Quando nós temos que orar, Pai nosso que estás no céu, santificado seja o seu nome. Venha a nós o vosso reino. Venha a nós. A nós não é só a mim, Paula. É a nós. E aqui ele está a falar de família. Tudo o que ele ensinou tem a ver com família. Amém? Já não busco os meus interesses, mas agora nós nos sujeitamos um ao outro. Eu vou falar aqui de algo um pouco que vai mexer, mas como não tenho aqui crianças. Exemplo, na sexualidade há uma mentira que por vezes ouvimos por aí. Amém? Aquilo que nos ensinaram é que nós temos um órgão genital para ter prazer. Amém? Nós um dia vamos desenvolver melhor este tema aqui, porque é muito importante nós falarmos da Bíblia nua e crua. Amém? Eu sou apologista disso. Mas isto é uma mentira, porque nós fomos feitos para agradar o outro. Amém? Amém? É isso mesmo, para dar prazer ao outro. Isso é muito importante no casamento. É não sermos egoístas conosco, mas nós cuidarmos do outro. Amém? Isso é muito importante. Aqui, este é o reino invertido de Deus. O reino invertido de Deus fala de tudo ao contrário que o mundo fala. Amém? Prestem atenção. É tudo ao contrário que o mundo fala. Amém? Jesus fala que melhor é dar do que receber. Este versículo todos nós conhecemos. E esse versículo não só se aplica na oferta. Não só se aplica quando nós abençoamos as pessoas com coisas materiais. Em tudo na nossa vida. Melhor é dar do que receber. Melhor é eu dar de mim, do meu carinho ao meu marido. Melhor é eu dar de mim a ele a mim, do que receber. Se nós pensarmos assim, ele me vai dar, porque ele pensa assim, eu lhe vou dar, porque eu penso assim, é uma alegria. Amém? Amém? Este versículo é ali chave. O melhor de Deus no teu casamento é quando te dás sem cobranças. Amém? Porque muitas vezes a gente não está bem, ou às vezes a gente não pode dar mais carinho, ou a gente não pode fazer aquilo, não podemos cobrar, porque a cobrança pode criar raiz de amargura. A pessoa está ali, sente-se toda hora, e acaba por haver uma discussão, acaba por haver uma coisinha, um piquinho ali. Então, sem cobranças. Amém? Vamos aprender que analisar, ele não pode, não dá para sair hoje.
Às vezes, para queremos sair, onde é que vais? Ai, não apetece sair hoje. Ai, é sempre em casa. Pronto, temos que ver, não é? Olha, não é? E vice-versa. Também não querer sempre não sair quando o marido quer sair. Eu há pouco tempo estive a falar com alguém sobre isso. Temos que também fazer um pouco da nossa parte, não é? Temos que fazer da nossa parte. Cada um de nós fazer da nossa parte. Ao longo do meu casamento, eu fui entendendo que nós somos diferentes, eu e ele. Deus deu-me coisas que não deu ao meu marido. Somos diferentes. E aí é que se vê que nós nos encaixamos. Senão, ia ser um caos. No namoro, Deus coloca-nos uma venda nos olhos. Eu acredito que sim, que é paixão. Eu costumo paixão é uma cegueira. Quem é que não tem paixão? É uma cegueira. Pois é assim, tu entras, hoje estás a subir para mortificar-te. É lá o filme, hein? Hoje estamos a subir ao altar para mortificar. Morremos e ressuscitamos no casamento. E a venda, plim, sai. E depois, eu não sabia, eu não isto, não. Pode saber sim. Pode saber sim, porque a palavra de Deus ela é clara e a gente aprende antes. Antes a gente vê se está correto, se não está correto, como é que se faz, tudo isso aprende. Como viver em comunhão, amém? É isso mesmo. Vou atrever a dizer que Deus quer que nós casemos errado. Essa palavra, eu estou a falar em público, mas quero que me entendam. Eu vou-me atrever mesmo a dizer que Deus às vezes quer que nós casemos errado. O que é isso, que casar errado? Com alguém que pensa diferente de mim. Porque assim, o casar certo seria eu casar com a pessoa que falava tudo o que eu falo, íamos todos, ia ser assim. Claro, mas não é assim. Porque a vida não é assim. Precisamos de alguém que nos oponha, que alguém diga basta, que alguém diga chega. Amém? É isso mesmo. Deus quer que cases com alguém que te complete. Essa parte é importante. Deus quer alguém que te complete, porque se a pessoa não te completar, não vai funcionar. Não vai funcionar. Eu passei a entender que o meu marido tem, ou é exatamente o que me falta. Amém? Muitas vezes há desentendimento, sim, porque nós pensamos diferente. Mas pensamos diferente. Eu sou uma pessoa muito realista, por exemplo. Agora vão-se rir um bocadinho. Eu gosto de ver tudo, se está tudo bem, checar tudo sempre. Eu gosto tudo muito com pormenores, tudo, cada situação. Eu saio de casa, eu vou ver 50 vezes se eu fechei a porta. O meu marido deve pensar assim, às vezes, eu não sei o que é que se passa na cabeça dela, mas eu fecho as janelas, eu fecho tudo, eu tenho que ter tudo com pormenores. Mas este é algo que é meu. Se o meu marido fosse assim, como é que seria a vida? Não seria nada positivo. Se ele fosse como eu, era impossível viver, porque ele põe-me travão em algumas coisas. Ele põe-me travão. Eu, por exemplo, apresentam-me uma coisa, ok. Sem vocês explicarem 100 vezes, ou me darem 100 vezes uma resposta que eu queira, eu estou a dar 100, se calhar é pouco. Eu não fico satisfeita. Eu gosto de saber tudo como deve de ser. Porque esta é a minha forma de ser. O meu marido é o inverso. É o inverso, completamente. E eu pergunto-lhe, ele diz-me uma coisa e eu digo, então, mas amor, e isto? Mas eu já te expliquei, mas não, mas agora explica-me isto. Porque eu gosto, eu tenho que ter a certeza para dar um passo. Eu sou assim. Ele é diferente. Graças a Deus porque ele é diferente. Porque se nós os dois andássemos a perguntar, estamos loucos em casa. Não é? Ainda não descobri qual dos meus filhos é assim. Mas devem sair todos ao pai. É verdade, eu sou assim. Esta é a minha forma, que é chata. Chego a ser chata. Porquê? Porque eu ajo dessa forma. E eu tento às vezes, agora ao longo dos anos, vou-me controlando muito. Mas vocês não calculam como é que foi quando nós comprámos a nossa primeira casa em Portugal. O diretor do banco, que era
pai de uns amigos nossos, a menina chegou ao pé de mim, a nossa amiga, e disse assim no almoço: "Oh, Paula, a secretária do meu pai diz que tu fizeste tanta pergunta que ela já não sabia o que havia de te responder. Porque eu precisava de saber. É o reborn, não sei o quê, não, eu precisei, eu era novinha. Eu disse: não, eu preciso saber disso, eu vou-me meter num empréstimo muito grande. Eu e o meu marido, novitos, estávamos pré-casamento, compramos a casa um ano antes. E eu queria saber, então achava que eu era louca. Mas não, eu sou assim. O meu marido entende-me. Aliás, é o único que me entende. Porquê? Porque é a pessoa que está há 25 anos comigo. Amém? Ele é uma pessoa muito mais calma, muito, nada dessas coisas, é uma pessoa passiva, enfim. Né? Então são 25 anos, graças a Deus. E vocês também devem ter a vossa cegueira, não é? O vosso ponto cego. Eu chamei isto de ponto cego, tenho aqui escrito. Esse ponto cego que não vos deixa, amém? Esse meu ponto cego que o meu marido vê por mim, o meu marido ajuda-me nisto. Ele tem os dele, que eu também vou, eu falo, amor, olha, melhor é assim, melhor é assado. Amém? Agora, a dificuldade não está em termos estas, porque isto é nosso. A dificuldade está em quando o outro fala, se nós ouvimos. Porque o nosso ego, não, desculpa, eu penso assim e já está. Amém? É isso mesmo. Este é o nosso ponto cego. Eu fico horas contando coisas que olha, amor, é isto, é aquilo, é aquilo outro, eu falo com ele e tanto. Eu estou sempre a falar com ele. Tudo. E às vezes podia ter ficado mais. Ele chega do trabalho, eu quero falar, eu quero. Porque é assim. E Deus mudou-lhe, não sei se pronto, mas ele ouve-me. Ele senta-se do meu lado e ouve-me. Amém? Mas olha, se nós não ouvirmos, o que vai acontecer é uma disputa dentro de casa. Eu tenho razão, o outro tem razão, o outro tem razão. E não, nós temos que ouvir. Porque assim, quando a pessoa chega a casa, nós queremos ter um casamento fantástico, pois o marido chega a casa se tu não estiveres ali para ouvi-lo, porque ele já passou uma fase terrível e queres o quê? Não, peraí que eu estou a ver a minha novela. Ou se então o marido chega e tu também queres falar e ele não te ouve porque, olha, está no telemóvel, isto dá guerra. Então nós temos que mortificar, olha, peraí, vou pôr isto aqui de lado, deixa-me então cuidar dele um pouco, falarmos, conversar, não é? Porque ela ficou sozinha em casa e não falou, eu falo com outras pessoas, mas tem que falar comigo, há coisas que é nosso, entendem? Estão a perceber? Nós precisamos um do outro. A arrogância não faz falta na nossa vida, nada disso faz falta. Não se esqueçam que o que habita no outro é Cristo, porque nós temos que dar ouvido ao nosso marido e o marido dar ouvido à nossa mulher, porque o que habita neles ambos é Cristo. Amém? E temos o discernimento de entender isso. Amém? Como sujeitar um ao outro. Amém? E como é que nós podemos fazer isso? Vendo Cristo nele. Quando eu me sujeito ao meu marido, eu estou a sujeitar-me a Cristo. Quando o meu marido se sujeita a mim e vice-versa, é igual. Então vamos ver o objetivo final do casamento é a santificação. O objetivo final, nesta corrida toda que falamos agora, é a santificação. E o que é que a santificação tem a ver conosco, com isto? Tem tudo a ver. Amém? Tem tudo a ver. Efésios 5 fala, marido ame a sua mulher assim como Cristo amou a igreja, não é? E assim mesmo se entregou por ela. O que é que o amor de Jesus pela igreja então fez? Esse amor derramado no coração do homem, ele fez com que Pedro morreu crucificado por ter achado o amor de Cristo. Nós vemos que, se estivermos a ver na Bíblia as várias pessoas que foram mártires por terem achado esse amor. Amém? E nós, o que é que acontece? Igual. Nós temos que morrer por nós próprios pelo amor a Cristo. Amém? O amor de Jesus por nós gerou santidade. Jesus ter morrido por nós na cruz foi para nos fazer santos e irrepreensíveis diante dele. Então, não é? Para que serve o casamento?
O casamento serve para nos santificar. O casamento serve para nos santificar. Porquê? Vocês já repararam que o casamento é como um teste na nossa vida. O casamento é, tu vais-te mortificando, tu vais-te santificando, tu vais aprender a calar a boca, tu vais aprender a fazer as coisas como deve ser, tudo como diz a palavra, e tu vais-te santificando. E não é de um dia para o outro, é um processo até o Cristo vir, ou até nós partirmos para o Senhor. É um teste nesta vida, não é? As pessoas que estão num caminho de santidade, elas são felizes. Encontramos alegria, felicidade e plenitude. Agora ouçam com atenção, mas não tenhas a felicidade como objetivo. A felicidade não é o nosso objetivo. Tenha a santidade como objetivo e o resultado dessa santidade é que te irá trazer a felicidade. Amém? O resultado desta santidade é que te irá trazer a felicidade. Não te esqueças que Jesus não quer nos dar a pessoa certa. Ele quer nos dar sim, quer nos fazer sim a pessoa certa para o outro. Jesus não me quis dar a pessoa certa para mim, mas Ele quer fazer de mim a pessoa certa para Ele e vice-versa. Amém? É muito interessante porque a Bíblia fala tanto sobre casamento. Amém? E a última frase, amém, diz: estamos todos num processo de aperfeiçoamento. Estamos todos num processo de aperfeiçoamento. Vocês não pensem que agora, meu Deus, a minha vida mudou porque eu ouvi isto, como é que eu vou fazer? Não. Isso tem etapas e nós vamos caminhar diariamente. Amém? Nós vamos caminhar diariamente. Amém? Deus é maravilhoso. Há algo que eu queria comentar, que normalmente há alguns problemas em alguns casamentos, que é, nós temos uma situação em casa que tem que ser resolvida e tem que haver uma opinião, e sabemos que a mulher ou o marido, um deles, está com um pressentimento, ou está a ver aquilo que não vai correr bem. Olha, aquilo não vai. Então, mas o outro está a teimar que vai fazer na mesma. E antigamente, eu vou-vos dizer uma coisa, eu fiz isso. Eu ouvi antigamente, no passado, e isso ainda no início do meu casamento, há 25 anos atrás, no primeiro ano mais ou menos, eu cometi alguns erros. Que é não falar ou não ser persuasiva com o meu marido para não ir dar determinados passos. Eu, no meu coração, eu não sentia paz. Mas eu fui ensinada que nós estamos a ver a coisa ali, mas a última palavra é do marido. E quem veio do passado, das igrejas, eu sei que algumas irmãs vieram também como nós, sabe que funcionava assim. E muita coisa aconteceu porque a mulher não podia ter não havia liberdade no casamento. Ou então tínhamos sido ensinados e nós próprias nos calamos. Eu, no meu caso, não foi ele que me disse não me digas nada. No meu caso fui eu que achei que a palavra dele era. Porque assim não foi ensinado. Com o tempo, nós vamos lendo, nós vamos aprendendo, as coisas foram mudando. Eu aprendi que não é assim. Eu aprendi que eu oro, Cristo está em mim, está nele. E que Deus, no meu casamento, funciona assim. Deus confirma no coração. Erros, quando embarcamos no erro, depois embarcamos os dois. Mas Deus confirma no coração, quando Deus confirma no coração, meu, no dele, Deus dá-nos paz. Há coisas que aconteceram há pouco tempo, poucos anos atrás, já cá, em que eu própria não sentia paz. E o meu marido sabe, eu dizia, amor, não. Houve pessoas na minha vida em que eu disse, esta pessoa não vai ficar na nossa vida. Não ficou. Não ficou. E nós sabemos disso. Amém? Porque já, com os anos, nós já nos conhecemos. Nós já sabemos, ele sabe, quando alguma coisa ele já me conhece, ele diz, ok, então vamos pensar, vamos ver, não é?
Não existe a imposição no casamento. Não existe imposição. Porque isso vai gerar guerra. Tem que haver cedência, tem que haver lealdade, tem que haver Cristo. Vamos orar, então vamos ver, deixa que Deus confirme, deixa Deus falar. No casamento funciona assim. Amém? Eu estou a falar do casamento cristão, porque quando o casamento não é cristão, o que vai acontecer é que a mulher pode bem, normalmente as mulheres é que vêm primeiro às igrejas, não é? Nós temos visto, podem bem coisas, mas e eles não vão entender isso. A mulher tem que orar, olha, dobra a oração, joelho no chão, para que ele entenda, para que Deus fale o seu coração. Amém? Para nós não fazermos burrada. A coisa funciona assim. Amém? Deus está no nosso coração. Amém? Eu termino aqui e quero agradecer pela oportunidade de poder falar. Amém?